Muitos professores dizem que nós, alunos, não temos vontade de estudar. Mas será que nós, alunos, realmente não temos vontade de estudar? Pode até ser que tenha uns caras que não tenham, mas eu conheço muitos alunos que têm vontade de estudar. Não necessariamente os temas que a escola propõe, mas temas de seu próprio interesse, como, por exemplo, futebol, esportes, artes, música. Eu, por exemplo, me interesso por busologia, que consiste em estudar os diferentes modelos, tipos, sistemas de transporte por ônibus. Mas como que veio a busologia para mim? Veio quando eu ainda era criança, quando eu pegava meus ônibus de papelão e colocava meus personagens fantasiosos para brincar dentro. Esse interesse ele surgiu quando eu morava lá no Acre. Eu andava naqueles ônibus bem diferentes, bem velhos e capengas, e ficavam tremendo, assim, E aí eles eram muito velhos, assim, e tremiam, e faziam um barulho muito alto, assim. E aí, isso foi uma experiência marcante na minha vida. Isso me marcou muito. E isso me desenvolveu interesse pela busologia. Mas, com o tempo, eu não queria que fosse mais só uma brincadeira, eu queria que fosse um estudo sério também. Então, comecei a estudar esse interesse seriamente, e isso me ajudou a desenvolver novos conhecimentos na área. Eu comecei a estudar também mobilidade urbana, urbanismo, e com isso pude fazer vários projetos de BRT, que é a canaleta exclusiva para o ônibus, e fiz esses projetos, inclusive, para Rio Branco, lá no Acre. Eu fiz os projetos em 3D, e, inclusive, planejei cada detalhe, cada característica do sistema, fiz um corte transversal da avenida principal, onde passaria o sistema, e coloquei onde ficariam as estações, os corredores, as partes onde seriam os carros. Enfim, planejei cada detalhe do sistema. Mas antes de eu definir que seria um sistema BRT, eu pensei todos os modais viários urbanos possíveis de serem usados. Pensei se seria metrô, se seria ônibus, se seria trem. E eu também defini cada local que ficariam as estações. Para fazer isso, eu estudei muito, vi mapas em tempo real, e eu estudei todos os locais onde passariam o veículo. Então, eu planejei cada detalhe. Eu também escrevi um livro sobre sistemas BRT do Brasil, e eu também coloquei em cada parte dele os detalhes, as histórias dos sistemas. Mas eu não quis mais só fazer BRTs e busologias em 3D. Então, eu comecei a fazer coisas novas. Comecei a fazer casas, cidades, isso mesmo. Eu fiz uma cidade inteirinha, planejada em 3D, usando o jogo Minecraft como ferramenta. Eu não só fiz os detalhes da mobilidade urbana, mas eu planejei cada parte dos prédios, eu planejei todas as partes dos prédios, os designs deles, a arquitetura, como seriam, tudo em 3D. Então, eu não usei só o Minecraft para fazer prédios, mas eu usei outras ferramentas em 3D. Eu fiz um projeto de prédio habitacional, que tinha muito a ver com uma personalidade de um personagem fantasioso da minha infância. Esse personagem se chamava Ursão. Ele tinha uma grande característica que ele gostava muito de gambiarra. Eu brincava que ele gostava de gambiarra, ele fazia tudo brincado, assim, fazia muita gambiarra, gostava de coisa colorida, bem diferente o jeito dele. Então, eu planejei a parte do prédio toda pensando nele, tinha muito a ver com a personalidade dele. Mas eu não me interesso só por isso, eu me interesso também por programação de computadores, que é um tema que eu já venho trabalhando e usando desde criança também. Mas como que surgiu a programação para mim? Surgiu do meu interesse, assim, eu comecei a usar o computador quando eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos de idade, mais ou menos, quando eu ainda era criança. Eu usava o computador e comecei a trabalhar melhor, a entender melhor como era a logística do computador, a trabalhar com arquivos, programas. E aí eu comecei a querer customizar o computador e fazer ele do meu jeito. Eu mudava os ícones das pastas, fazia tudo o que eu podia, mas notava que era muito limitado. Não podia fazer tudo o que eu quisesse. Então, eu pensei assim,
poxa, eu queria mudar o código. Eu descobri que tinha um código que você usava para fazer o sistema operacional, no caso, e eu queria descobrir como mudá-lo. Mas notei que era impossível, não tinha como mudar o código, ele já estava feito, já estava compilado. Então, eu pensei assim, se eu não posso mudar o que já existe, que não era open source, eu vou criar o meu próprio sistema operacional. E foi assim que eu comecei a me interessar por programação. Comecei a estudar programação e descobri como fazê-la, a programação. Então, eu criei meu próprio sistema operacional, o Itac, e uma grande característica dele é que ele é todo desenhado à mão por mim. Tipo o Paint, assim. Só que ele funciona também. Ele salva arquivos, ele guarda os arquivos, tem um método de gerenciamento, programas, e tem algumas ideias novas também para sistemas operacionais. Eu fiz um estudo próprio, uma análise minha, pessoal, e notei que todos os meus interesses próprios na minha vida surgiram por uma experiência marcante. Então, eu continuei a minha análise. E notei que quase nenhuma das minhas experiências marcantes tinha surgido na escola. Na minha escola, não tinha surgido nenhum dos meus interesses próprios. Então, como ter experiências marcantes na escola? Será que assistindo a aula nossa de cada dia? Será que as aulas nossas de cada dia nos proporcionam experiências marcantes? Na minha opinião, não, porque são todas iguais, sempre sobre temas que o professor traz. Se tornam muito massivas, muito chatas, não são experiências marcantes para os alunos. Então, como ter experiências marcantes na escola? A minha proposta é que seja feita a troca de conhecimento ou também compartilhamento de conhecimento, na qual não só o professor traz os temas de estudo para a sala de aula, mas na qual os alunos também podem trazer os temas de interesse seu próprios para a sala de aula. E assim, formar uma roda de discussão, de conversa, na qual os alunos e o professor discutem os temas que estão sendo trabalhados no momento. E assim, todos acabam se beneficiando e aprendendo os conteúdos. Neste caso, é interessante que o professor seja mais um instigador do conhecimento do que o próprio cara que traz tudo. No meu colégio, anualmente acontece um evento chamado Feira do Conhecimento, na qual é tipo uma expo, assim, onde os alunos expõem seus projetos e trabalhos realizados durante o ano. Porém, esses trabalhos são todos dirigidos pela escola, planejados pela escola, e os alunos são mandados por ela escola para fazer esse trabalho. Então, na hora, parece ser uma experiência marcante, parece ser uma troca de conhecimento, mas não é, porque o conhecimento não está vindo dos alunos, está vindo da escola. Os projetos são a escola que definiu como os alunos têm que fazer, não são projetos pessoais dos alunos. Eles apenas estão fazendo o que a escola pediu. Então, uma verdadeira feira do conhecimento, onde houvesse troca de conhecimento, houvesse experiências marcantes, seria uma feira onde os alunos pudessem exibir seus projetos pessoais, suas pesquisas pessoais, e talvez fosse uma das únicas oportunidades onde eles pudessem mostrar seus projetos pessoais em um local público. E seria realizada a troca de conhecimento, outras pessoas também poderiam expor seus projetos, e assim algumas pessoas iam aprender com as outras, inclusive os professores. E quando que os professores vão valorizar tudo isso? Muitos acham que não é importante, que não é conhecimento, que não vai ajudar nas escolas os alunos a ficarem mais interessados. Quando que eles vão valorizar? Mas é claro que isso é conhecimento, porque o cara está ali, ele está aprendendo, mesmo que não seja um conhecimento reconhecido pelos professores, ele está aprendendo, vai levar aquilo para o resto da vida dele. Vai carregar aquilo como conhecimento. E tudo isso aqui, não estou falando porque eu sou um gêniozinho, um aluno especial, um nerd. Eu estou falando isso aqui porque eu sou um aluno normal, como qualquer todos os outros. Eu até estudo num colégio tradicional, como todos os outros alunos da minha idade. Então, eu digo para os alunos, para que eles não deixem seus projetos pessoais se perderem, para que eles corram atrás dos seus projetos pessoais. E isso também vale para os adultos
pelos seus projetos pessoais do passado, para que eles não deixem caírem, não deixem que eles morram, que outras coisas abafem. E eu digo, lembre-se de suas experiências marcantes. Obrigado.